Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro dos Números, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 51. Recenseamento dos levitas. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás a Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus, com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de um mês para cima. Fez esse recenseamento conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson segundo suas famílias: Lebni e Semei. Filhos de Caate segundo suas famílias: Amrão, Gessaar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari segundo suas famílias: Moole e Muzi. São essas as famílias de Levi segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lebni e de Semei. São as famílias dos gersonitas. Contados todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos gersonitas acampavam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião, tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos amramitas, dos gessaritas, dos abronitas e dos aziolitas. Estas são as famílias dos caatitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos caatitas acampavam para a banda do meio-dia ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos caatitas era Elisafã, filho de Osiel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar,
filho do sacerdote Arão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e dos Musitas. Estas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiaiel. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábulas do tabernáculo, de suas travessas, das colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda de reunião, ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente da idade de 1 mês para cima eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, tomará 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado.